Boa tarde, sou a professora Lusca. Hoje eu vou estar dando início com vocês ao módulo de gestão financeira, sobre a especialização a qual vocês estão cursando em controladoria e finanças da FAMED. Então, hoje a gente vai iniciar, de acordo com a agenda, a ementa, a qual vocês têm acesso, eu disponibilizei, e a gente vai estar iniciando esses conceitos mais iniciais a respeito da gestão financeira. Então, trouxe a apresentação aqui para vocês, para que a gente possa reforçar tudo que vai estar disponibilizado também para vocês no material. Bom, como eu já vinha falando para vocês, né, hoje a gente vai estar iniciando a disciplina de gestão financeira do curso de Controladoria e Finanças. Então, a princípio, é importante que vocês conheçam e se familiarizem com alguns conceitos relativos tanto ao significado do que realmente se trata a gestão financeira, a administração financeira, enquanto futuros gestores, tendo em vista que vocês vão lidar na prática com situações nas quais vocês, enquanto gestores financeiros, né, no qual também existem diversas nomenclaturas que é dado, tanto gestor financeiro, administrador financeiro, próprio controller, e aí cabe apenas a gente conseguir separar inicialmente aqui a parte ligada às finanças da empresa, vai estar sob a responsabilidade do gestor financeiro, enquanto que a parte relacionada às questões operacionais, decisões de planejamento tributário, controles de eficiência e desempenho dentro da organização, vai estar mais associado ao profissional que tiver responsável enquanto controle. Então, inicialmente, o objetivo da gestão financeira dentro das organizações a gente diz que é primar pela geração de riqueza nas organizações, ou seja, fazer com que essas riquezas dentro da entidade ela possa ser maximizada, tendo em vista que o objetivo das empresas é a longevidade, ou seja, é garantir a sustentabilidade empresarial e a sua sobrevivência. Então, as empresas, ao iniciarem suas atividades, elas vão buscar, inclusive irão passar por diversos estágios, que a gente chama estágios de ciclos de vida empresarial, onde elas vão iniciar suas atividades, irão passar pela fase de maturidade também, onde possivelmente ela pode, inclusive, vir a uma fase de declínio se toda essa gestão não for feita de forma eficiente. Então, para garantir a sobrevivência das entidades, é necessário que haja uma gestão financeira efetiva de todo o que está associado ao patrimônio da entidade. E aqui a gente vai estar falando que, quando a gente fala em geração de riqueza dentro das organizações, a gente está falando tanto da geração de lucro, como do controle de riscos. Então, assim, é uma abordagem bastante que acaba que tanto a geração de lucro como o controle de risco, eles se interrelacionam. Então, acaba sendo muito abrangente, né, tendo em vista que ele vai buscar sobrevivência, evitar problemas financeiros e falência, como eu falei, evitar que a empresa que está em estágio de maturidade, ela vá para a fase de declínio e venha a falir, superar a concorrência, ou seja, para maximizar esses resultados, ela tem que buscar superar a concorrência dentro de uma estrutura de mercado, como a gente vai ver, que a estrutura de mercado vai envolver todos os agentes que estão relacionados nesse ambiente. Então, aqui vai estar ligado tanto a fornecedores, a facilidade de aquisição de matérias-primas e a facilidade de tanto captação de cliente como retenção. E aqui maximizar as vendas e a participação no mercado, ou seja, aquelas empresas que estão ainda enquanto entrantes, elas vão buscar se consolidar, tendo em vista que já existem outras organizações que já têm uma consolidação no mercado. E assim, para maximizar essa riqueza que a gente tanto vem falando, vai buscar também fazer uma gestão de custos.
E aqui a gente vai falar de contabilidade gerencial, tendo em vista que vai buscar o quê? Minimizar custos e maximizar os ganhos. Então, a minimização de custos vai ter que buscar, você, enquanto gestor financeiro, controller, analisar dentro da sua entidade, seja uma prestadora de serviço, ou uma indústria, ou comércio varejista, quais são aquele mix de produtos que eu posso tanto maximizar a produção, ou aquele mix de produtos que eu estou vendo que não está tendo tanta margem de contribuição individual para a minha empresa e eu vou ter que retirar esses produtos da minha linha de produção, né, ou reduzir. Então, tudo isso é analisado a partir dessa gestão financeira, a gente chama de fazer uma análise custo, volume e lucro, para analisar, inclusive, quanto que aquele produto ele está contribuindo individualmente para cobrir os meus custos e despesas variáveis, bem como também assegurar o meu pagamento de custos e despesas fixas. Então, enquanto gestor financeiro, é necessário que se tenha conhecimento desses conceitos e que se saiba a melhor estratégia, no melhor momento oportuno, para que seja utilizado e a empresa consiga perseguir o seu objetivo, que é maximizar a riqueza, e aqui a gente vai ver que essa riqueza é maximização de riqueza individual e manter o crescimento constante dos lucros. Então, vejam que todos esses conceitos, eles estão associados tanto à geração de lucros, quanto ao controle de riscos. Então, os dois aqui, eles andam juntos. Então, de modo específico, o objetivo em si da gestão financeira vai ser maximizar o valor unitário corrente das ações ou cotas existentes da empresa. Quando a gente fala de ações, a gente está falando de empresas que têm o seu capital negociado, as suas ações negociadas em bolsa. Então, são empresas de capital aberto. E cotas para aquelas empresas de capital fechado. Então, aqui a gente, quando se refere a esse objetivo, ele é abrangente. Claro que a gente vai falar muito aqui sobre empresas de capital aberto, até pela perspectiva também da disciplina, mas quando a gente está falando aqui, se aplica para toda e qualquer organização, certo? Os princípios que norteiam aqui a gestão financeira são os mesmos. Claro que vai ter que analisar cada caso específico quando vocês estiverem lidando em si com a prática. Então, em busca dessa maximização do valor unitário corrente das ações ou cotas existentes da empresa, a gente vai buscar maximizar o patrimônio individual daqueles proprietários, ou seja, eles investiram um recurso financeiro na entidade, então eles vão buscar retorno, um retorno financeiro, tendo em vista que esses mesmos proprietários, eles assumem o risco do negócio, então, se todo aquele e também o valor que ele recebe, a gente chama de valor residual, ou seja, após o pagamento de fornecedores, de funcionários, de todos os credores, é que é feita a distribuição para os sócios. Então, nesse caso, ele tem direito aqui ao valor residual, e por assumir o próprio risco do negócio, ele, mesmo assim, se eu consigo maximizar esse valor unitário corrente das ações, ou seja, que é aquele valor residual, então a empresa, ela está conseguindo ter uma gestão financeira eficiente, está conseguindo maximizar a sua riqueza e conseguir aqui, claro, perseguir a sustentabilidade a longo prazo dentro da entidade. Então, para isso, é necessário que você, enquanto administrador financeiro, tenha atitudes que busquem tomar decisões de negócios baseados em tudo aquilo que a gente viu aqui anteriormente. Analisar o fluxo de caixa da empresa, isso aqui vai ser visto de forma detalhada nos próximos módulos, e o valor contábil do capital investido no negócio. Então, o valor do capital investido nos negócios nada mais é do que aquele valor que foi apropriado pelo proprietário, os proprietários da empresa, os acionistas, e que, claro, a gente tem que buscar maximizar esse valor. Então, existem várias decisões de negócios aqui que podem ser tomadas para que possa ser maximizado esse valor do patrimônio líquido dentro da empresa, do capital social da empresa. Seja investindo em diversas formas, como a gente vai ver aqui. Então, decisões de investimento. O que são decisões de investimento? As decisões de investimento, elas vão estar associadas a decisões do tipo, no caso de empresas industriais, qual tipo de máquinas eu vou investir para a minha indústria, que ela vai conseguir trazer um retorno produtivo de X itens que possam me trazer um retorno na venda desse produto.
Empresas prestadoras de serviços, um investimento aqui, seja no capital intelectual, seja até um próprio investimento, um reforço de marca que vai agregar valor no futuro para a minha empresa, seja uma decisão de investimento do tipo uma aquisição de uma nova empresa, uma fusão, seja qualquer decisão de investimento, ela tem que buscar o retorno. Então, o investimento aqui é quando eu aplico um recurso financeiro no qual espera-se um retorno futuro. Então, todas essas decisões de investimento têm que estar adequadas e alinhadas ao objetivo empresarial. E as decisões de financiamento aqui vai estar associada à captação de recursos, ao capital, aqui se for a curto prazo, capital de giro, e se for a longo prazo aqui, realmente voltada para a captação de recursos financeiros para que eu possa fazer os meus investimentos. Então, a gente fala aqui de estrutura de capital, e aqui a gente vai ter dentro dessa estrutura de capital, seja o capital próprio, que são o capital, o recurso financeiro apropriado pelos proprietários da empresa, seja no momento da constituição ou no aumento de capital, e também o capital advindo de fontes externas, seja captação de empréstimos, seja investidores, no caso de empresas que têm um capital social aberto, a empresa negocia os seus papéis, seus ativos na Bolsa de Valores, então os investidores que aplicam recursos nessa empresa, eles estão funcionando aqui como uma espécie de financiadores para a empresa. Então, esse recurso vai ser utilizado, seja para financiar novos projetos, para decisões de investimento, como a gente estava falando anteriormente. E as decisões de resultados vai estar associada a justamente tudo isso que foi feito, eu vou analisar dentro da minha demonstração de resultado, o que é que eu consegui obter de resultado operacional para a minha empresa diante desses recursos financeiros que foram investidos. Então, dentro da estrutura, quando for feita a análise, é necessário que seja a análise que vai ser vista de forma mais aprofundada, para que eu possa avaliar o balanço patrimonial da minha entidade, eu vou verificar esses investimentos dentro do ativo, aqui investimentos, se esse investimento ele foi a curto prazo ou a longo prazo, de repente a gente vai poder estar visualizando aqui, e as decisões de financiamento a gente vai estar avaliando no passivo. Então, de modo também abrangente, a gente vai estar analisando os fluxos de caixa e demonstração de resultado do exercício para as atividades operacionais. E aí, diante de tudo aquilo que foi falado, é necessário que a empresa, ela está inserida, né, como a gente sabe, diante de um contexto globalizado, a gente sabe que as empresas, elas se relacionam o tempo todo com o ambiente econômico. E o ambiente econômico, ele não se refere apenas aqui em termos locais, a nível Brasil. Então, nesse caso, é necessário que tenha-se um olhar atento para todos os acontecimentos que envolvem a economia, porque vão impactar também diretamente dentro da empresa. Então, a gente chama de um ambiente macroeconômico. Então, nesse caso aqui, a gente vai analisar o ambiente, seja a relação que a empresa tem com seus clientes, que isso aqui já é dentro do seu contexto operacional, bem como as decisões econômicas tomadas pelo ente estatal, seja para motivar o avanço aqui da economia diante de uma situação adversa. Então, as decisões aqui diante de uma conjuntura internacional econômica, seja de uma oscilação na economia ou não, e as variações além das decisões governamentais. Aqui a gente vai ter também alguns incentivos. Então, empresas que operam em algum estado que tem um incentivo fiscal. Então, isso aqui é um contexto dentro do ambiente econômico que vai ser um fator decisivo. Então, dentro daquele segmento, aquele incentivo fiscal consegue aqui reduzir custos dentro da minha empresa e, diante disso aqui, eu posso alocar recursos para maximizar ainda os ganhos da empresa, com decisões de investimento, como a gente estava vendo. Então, a estrutura de mercado, como eu estava falando, vai ser esse ambiente relacionado a fornecedores, clientes, seja a concorrência, se essa concorrência da empresa, essa concorrência dentro do ambiente econômico ao qual a empresa está inserida, é uma concorrência perfeita, é um monopólio, oligopólio, então tudo isso vai influenciar. As políticas econômicas aqui de incentivos, seja diante de um contexto de inflação, quais são as decisões que
econômicas aqui que o governo vai tomar para poder frear ou incentivar que esses recursos das pessoas sejam aplicados aqui na economia. Então, para motivar que aumente aqui ou diminua a inflação, são aqui modificadas as taxas de juros básicas, né, que a gente chama de taxas de juros básicas, que aqui no Brasil é conhecida como a taxa Selic. Então, a taxa referencial, utilizada para poder aí realmente fazer políticas econômicas no sentido de tentar sempre conter alguns avanços de problemas econômicos que venham a gerar ambientes e contextos de crise econômica. E aqui o ambiente financeiro vai ser onde a empresa vai operar também, seja o mercado financeiro, que é o local onde há essa interação e essa negociação dos ativos. E aqui a gente vai verificar alguns indicadores que impactam as empresas. E esses indicadores, eles não impactam somente empresas que têm um capital aberto. Eles vão impactar empresas também, porque como os indicadores, o indicador base da Bolsa de Valores, ele vai impactar a economia como um todo. Então, mesmo empresas que não têm um capital aberto, elas vão estar sofrendo aqui, no caso aqui, de uma queda nesse indicador, que também já é um reflexo do próprio ambiente econômico visto anteriormente. Então, aqui dentro dessas taxas, né, bases que a gente vai utilizar, indicadores aqui para verificar essas variações nas taxas de juros, vai estar, como eu disse, tanto o Ibovespa aqui utilizado para a Bolsa de Valores, o saldo da balança comercial, né, que é a relação aqui entre exportação e importação dentro do país, contexto de dívida pública do país também, que isso aqui vai fazer com que o investidor no externo verifique o risco, que a gente chama risco Brasil, ou seja, qual o risco realmente dessa dívida pública, ela ser paga ou não, as decisões políticas e econômicas, como já vistas anteriormente, e fatos externos, né? Então, aqui os fatos externos, eles vão estar associados aos fatos relacionados às bolsas de valores da economia internacional, aqui como os principais, o Dow Jones e Nasdaq. Então, o que a gente teria para ver nesse primeiro momento é isso. Então, nesse caso aqui, a gente já pode, a partir desse primeiro momento, avançar para o próximo módulo, onde a gente vai estar tratando de modo mais específico cada ponto desses. Então, até mais, pessoal.